Olá, tudo bem? Obrigado por estar me acompanhando e seguindo em mais um vídeo importante. Esse vídeo vai ser breve, vamos falar de RAM. São as reações adversas medicamentosas. Acompanhe comigo. RAM. Qualquer resposta que é prejudicial ou indesejável, que não se tem intenção porque você usou um medicamento, mesmo na dose certa prescrita, dentro da posologia, de repente acontece uma reação, usando para profilaxia, diagnóstico, né, terapias aí de doença. Então nós temos muitos problemas que podem acontecer sem intenção. Um incidente que pode ser evitável, então, relacionado ao uso dos medicamentos, pode causar algum dano. Então é muito importante que se acompanhe de perto, principalmente quando o paciente é jovem e idoso, onde as enzimas de depuração, de metabolização, a CYPs, a P450, de primeira fase, e na segunda fase os processos de conjugação e excreção dos medicamentos e metabólitos podem estar comprometidos, bem como o clearance da creatinina, a excreção do rim, pelos rins das impurezas, né? Então nós temos aí eventos adversos que podem ser relacionados, levando a lesões leves, graves, sem intenção. Para se ter uma ideia dos dados epidemiológicos que nós temos em humanos, tá? Vamos em humanos porque nos animais ainda se registra de forma muito limitada, tá? Nós temos aí 2 a 3% das consultas ambulatoriais é devido por problema de efeito adverso de medicamento. 3 a 7% nas admissões hospitalares, reação adversa. 10 a 20% em pacientes que estão internados sofrem a RAM. Igual aí com os animais, tá? 0,3% das mortes em hospitais devem-se às reações adversas a medicamentos, ok? E em humanos, a gente tem muito problema com psicofármacos. As incidências aí aumentam as gravidades de acordo com a idade, como eu já falei. O sexo, no caso de humanos, aí mais comum em mulheres que homens, né? Nós temos aí alguns problemas ligados à predisposição genética, né? Então, nós temos, por exemplo, em alguns animais aí das raças Collie, a gente tem aí uma deficiência numa enzima, não pode usar os fármacos da família das avermectinas. Nós temos algumas particularidades de animais que vão sofrer isso. Gato, por exemplo, não pode ir com muitos tipos de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que ele não tem a via aí de uma das vias de depuração, então vai causar intoxicação. E quando a gente estuda a farmacogenética, a farmacogenômica, nós vamos estudar aí os defeitos nas CYPs ou os metabolizadores ultra rápidos, ultra lentos, enfim, é uma combinação de genes que vão fazer com que o remédio ou seja rapidamente biotransformado, excretado, e também, se o metabólito secundário dele for tóxico, vai intoxicar mais rápido, ou ele vai ser um metabolizador ultralento, então aquela dose que é normal se torna tóxica para ele. Isso acontece com os animais, onde eu venho fazendo um acompanhamento com dados de fármacos que eu tenho que são indutores de CYPs, outros são supressores de CYPs e certas famílias onde eu faço as anotações dos meus pacientes para a gente ter um histórico a longo prazo, que é interessante. Porém, de repente pode acontecer de você ter uma reação adversa.
De repente você nunca teve problema com aquele medicamento, mas ele foi sensibilizando o seu sistema imune e de repente dispara aí uma resposta aí. Também a terapia com múltiplos fármacos vai aumentar aí o sinergismo. Por exemplo, um fármaco aí potencializa o efeito do outro, ou inibe, como eu estava falando agora sobre as CYPs, as interações medicamentosas. Então, saber a hora de ingerir, se é em jejum, com alimento, se é de manhã, se é à noite, se pode estar misturando, né? Tudo isso daí vai influenciar de repente a gente ter uma reação adversa medicamentosa. Então a gente tem aí fenômenos de hipersensibilidade, né? Como de repente ele nunca teve, às vezes, um contato prévio, expõe uma dose padrão, até baixa, não precisa ser dose padrão, e dispara o choque anafilático, com penicilina, por exemplo. Tem gente que tem com dipirona. Tem animais que também tomam um medicamento, às vezes tomam uma vacina, entendeu? E aí dá angioedema de face, né? Tem pessoas que tomam aí um antibiótico e dá síndrome de Steve Jones. Sai dando tudo bolhas e feridas no organismo. A gente tem aí alguns polimorfismos genéticos, né? Que tudo isso daí vai influenciar. Então é muito importante ficar atento durante a terapêutica, as primeiras doses, quando sai do consultório, vai para casa, aí vai dar o remédio, acabou de dar, presta atenção, se não inchou a face, se logo não causou um vômito, se o animal de repente não começou a se coçar muito, andar para lá, para cá, cavando o chão, movimento desordenado. Muitas vezes, por exemplo, acontece com plasio. A metoclopramida vai lá e dá um efeito dopaminérgico, que ele inibe lá a dopamina no D1 e pum, dá um efeito colateral aí de ansiedade, né? Então a gente tem alguns problemas assim. Efeitos farmacológicos, por exemplo, a gente vai ter aí aumentados com fármacos dose dependente. Então, por exemplo, insulina leva a hipoglicemia se vai aumentando a dose. Beta bloqueador, se você potencializa, pode dar bradicardia, né? Diminuir a frequência cardíaca. Alguns fármacos aí, por exemplo, cloranfenicol, pode dar mielossupressão, baixo sistema imunológico, apesar de ser um antibiótico, né? Efeitos crônicos, por exemplo, de RAM, pode dar, usa corticoide muito tempo no animal de estimação, de repente tira. Você induziu uma síndrome de Cushing atrogênica, um hiperadrenocorticismo, tirou da síndrome de Addison. Falta cortisona, ele cai, fica prostrado. Então nós temos muitos problemas aí de RAM que pode acontecer. Então, dando direto ao paciente, letalidade, morbidade, né, desgaste emocional, dá para todo mundo, né? A sociedade, aí a gente tem diminuição da produtividade das pessoas, né? Desvio de recursos que não deveriam estar indo para corrigir aquele problema. E aí o sistema de saúde todo, a gente perde a confiança. Por exemplo, aquelas reações aí que tiveram de vacina de raiva, etc. Morreram vários animais, as pessoas ficam sem confiança no sistema, né? Todo mundo não perde a confiança naquele médico, naquela terapêutica, ficam com medo de tal marca, de tal fármaco, né? E aí a gente tem aí, até para os profissionais da saúde, a gente tem diminuição, redução, como eu falei, na credibilidade e frustração. Na verdade, são acontecimentos bioquímicos, fisicoquímicos que ocorrem, que todo mundo pode estar exposto a isso sem intenção. Tá? Então o que eu peço aí para o pessoal é que fique muito atento, você que está com seus animais de estimação na parte agropecuária, as intoxicações por agrotóxicos são altíssimas, raticidas,
levam a óbitos assim, agrotóxicos, organofosforado, clorado, raticidas, são os que mais levam a óbitos e intoxicações em humanos e nos animais no Brasil. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, sempre contate o seu médico, fique com o telefone do lado e do seu médico veterinário. Um forte abraço a todos.